use os pontos 0, 2, 2, 8 e x, y localizados na reta azul do gráfico abaixo para completar a equação. Eles têm esta equação, y menos 2 sobre x igual a espaço em branco. E o exercício pede para escrever a equação da reta na forma y igual a m vezes x mais b. Temos uma reta aqui e nos dão dois pontos específicos e um ponto geral em função de x e y. No entanto, pela maneira como foi desenhado no gráfico, o ponto xy parece ser o ponto menos 3, menos 7. A gente vai assumir que não sabe qual é esse ponto e sim considerar ser um ponto qualquer. Na verdade, queremos descobrir essa equação, então precisamos descobrir a equação da reta. Um bom começo é descobrir a razão entre nossa variação em y e nossa variação em x entre quaisquer dois pontos na reta. Se eu for do ponto 0, 2 para o ponto 2, 8, qual será a minha variação em x? Será igual a... Bom, vamos de x igual a 0 para x igual a 2. E você tinha que mover mais 2 na direção de x, ou ir ao 2 à direita, eu diria na direção de x. Nossa variação em y, estamos indo de y igual a 2 para y igual a 8. Nossa variação em y, se estiver indo de 2 para 8, lembre-se, o triângulo ao lado de y é a letra grega chamada delta, e lê delta y, isso é apenas uma maneira de dizer a variação de y. Fui de 2 para 8 e a variação é igual a 6. Então, se construir um triângulo retângulo como esse, o comprimento desse lado é 6. O comprimento desse lado é 2, e a razão desta altura para esta base será a inclinação da sua reta. Delta y sobre delta x é igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. O que queremos fazer com isso? Como isso responde a qualquer uma das nossas perguntas? Bom, esta razão, sua variação em y, sua variação na altura versus sua variação na base aqui, sua variação em x será constante para qualquer triângulo reto construído dessa forma com a hipotenusa sobre essa reta. Por exemplo, vamos pensar sobre isso mais um pouco. Se eu fosse do ponto x, y, para esse ponto, que é 0, 2, qual seria a minha variação em x? Minha variação em x será igual a, se eu terminar no x igual a 0 e começar no x, minha variação em x seria 0 menos x. E se não fizer muito sentido, pense nisso. Se x for menos 3, então nossa variação em x é 0 menos 3, que é 3. O comprimento do lado do triângulo reto é 3. Agora vamos pensar sobre a altura, nossa variação em y. Terminamos no y igual a 2, e será 2 menos qualquer que seja nosso y original. E parece que se der uma olhada nesse ponto, parece que é menos 7. E se tiver 2 menos 7, tem 9. E com certeza tem comprimento 9. Esta razão, delta y sobre delta x, deveria ser constante para qualquer triângulo construído como esse, onde a hipotenusa está sobre a reta. Então, delta y sobre delta x, a razão desse lado para este lado será sempre a mesma. Esses são todos triângulos semelhantes e terão a mesma razão deste aqui. Então, a variação em y é 2 menos y. Variação em x é 0 menos x. Terá a mesma razão, que será 6 para 2, ou 3 para 1, ou somente 3. Agora está dizendo, peraí, aquilo ainda não responde minha pergunta. Mesmo se eu tivesse esse zero fora do caminho, poderia escrever 2 menos y igual a menos x, ou 2 menos y sobre menos x é igual a 3. Mas como isso nos leva à nossa equação aqui? Se multiplicar este numerador e o denominador por um sinal negativo, se multiplicar o numerador e o denominador por um sinal negativo, contanto que esteja fazendo o mesmo no numerador e denominador, no numerador irá obter y menos 2 e no denominador menos 1 vezes menos x, que é x. Ainda terá a mesma razão, ainda será 3. Então, isto aqui será
3. E o exercício pede para escrever a equação na forma y igual a m vezes x mais b. Então, quando tem uma equação na forma y igual a mx mais b, esse termo m é aquela razão que nós fizemos. Isso diz, ei, toda vez que eu aumentar x por alguma quantidade, enquanto estou aumentando y, isso aqui é nossa inclinação e sabemos que terá a forma y igual a... Deixa eu usar outra cor preta. Y é igual a nossa inclinação para esta reta 3 é igual a 3x mais b. Agora descobrimos quanto é b. E o que nos ajuda é reconhecer que eles nos deram alguns pontos. Eles dizem o que acontece quando x é 0, y é 2, quando x for 2, y é 8, então podemos usar qualquer um desses pontos para calcular b. Gosto de usar x igual a 0, y igual a 2, porque é possível cancelar com esse termo. Sabemos que quando x for igual a 0, y é 2, ou podemos dizer que quando y é 2, ou quando x é igual a 0, y é igual a 2, 3 vezes 0 mais b será igual a 2. É apenas 0, isso aqui, e sobrou b igual a 2, ou 2 igual a b. Terminamos. É igual a 3x mais 2. Mais 2. Vamos preencher no exercício real. Esta relação é 3, é a relação entre a variação em y sobre nossa variação em x, que é constante. Os triângulos serão semelhantes, todos terão a mesma razão, e a equação da reta dessa forma é y igual a variação em y sobre a variação em x, aquela razão constante que é definida como inclinação. 3x mais 2. Esse 2, que é onde você intersecta o y, é o valor que obtém quando x é igual a 0. É frequentemente chamado de intersecção em y, porque quando x for igual a 0 é que você intersecta o eixo y. Y é igual a 3x mais 2 e você pode verificar que qualquer um desses pontos irá satisfazer esta equação. E acertamos.